Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma boa noite. Friozinho, né? Mas é gostoso estarmos reunidos juntos para adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos juntos adorar, declarando: vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Que possamos realmente essa noite entregar a nossa vida e o nosso coração ao Senhor Jesus, para que a cada dia possamos sempre fazer a vontade dEle. Amém? Possamos abrir nosso coração essa noite para receber a maravilhosa palavra do Senhor Jesus das nossas vidas, amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria poder estar junto com vocês novamente. E nessa noite nós podemos falar daquilo que Deus tem nos ensinado todos os dias da semana, não é verdade? Eu queria aproveitar essa oportunidade e ler junto com os irmãos a carta aos Hebreus, no capítulo 10. Se você tiver a sua Bíblia e puder abrir comigo, Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25.
Na verdade, nós vamos ler a partir do versículo 19, Hebreus 10, 19. Se tiver alguém aí sem Bíblia do seu lado, aproveita para compartilhar com ele possa acompanhar e ler junto esse texto de Hebreus 10, a partir do versículo 19. Começa assim, o autor de Hebreus nos adverte, dizendo assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa é um convite a nós. É uma advertência a nós, como crentes em Cristo Jesus. E é uma constatação do privilégio que nós temos do acesso à presença de Deus. É muito interessante esse convite que o autor de Hebreus nos faz a entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através da sua morte e da sua ressurreição. Quanto de nós entendemos que este é um privilégio, o estar na presença de Deus? E nós somos convidados a fazer isso não apenas no domingo, não é verdade? Nós somos convidados a fazer isso todos os dias. Nós somos chamados como cristãos a viver a nossa vida em adoração. Nós acabamos de cantar sobre isso, e quando nós cantamos "Esta é a hora da adoração", nós estamos ali dizendo: vem assim como estás, porque o que se requer de nós é que nós possamos entrar na presença de Deus, com o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, que nós tenhamos um coração puro diante de Deus. E isso não é só no domingo à noite. É um convite para que nós vivamos as nossas vidas todos os dias diante de Deus. Eu não sei se vocês lembram daquela história da mulher samaritana, quando Jesus, ali conversando com ela, à beira daquele poço, ele oferece água viva para ela. Ele diz ali: se você soubesse quem é que te pede água e o dom de Deus, você me pediria e eu te daria água viva. E aí aquela mulher começa a discutir, talvez ali querendo fugir do assunto, e começa a dizer: mas nossos pais diziam, né, que o lugar correto para adoração era naquele monte. Os judeus dizem que em Jerusalém, e Jesus dá uma resposta contundente para ela, dizendo que é chegada a hora em que o Pai busca aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o convite a todos nós. Adorar a Deus em espírito e em verdade. É adorar a Deus com o nosso coração, com aquilo que nós podemos ali apresentar diante de Deus. E não, como aquela mulher pensava, com sacrifícios humanos. Porque nós já sabemos que a Deus não lhe agrada sacrifícios humanos, não é verdade? Então, quando nós pensamos e refletimos nisso,
O que temos nós feito com as nossas vidas? Qual tem sido a nossa prioridade? E essa palavra em Hebreus é interessante porque ela começa dizendo do privilégio que nós temos como cristãos de ter acesso à presença de Deus através do sacrifício de Jesus, uma vez por todas. Um sacrifício eficaz. Não é mais necessário nenhum sacrifício. Mas ele também começa a dizer: consideremo-nos também uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras. Como é que você considera um ao outro se você não está um com o outro? Ele diz ainda: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E ele está deixando aqui para a gente uma advertência. O dia se aproxima. E essa é uma advertência contra a apostasia, quanto ao deixar de lado aquilo que Deus já conquistou para nós, por nós, em nós, na cruz do Calvário. Ele está nos advertindo: não deixem de se congregar, não deixem de se reunir, estimulem uns aos outros ao amor e às boas obras. Como é que você e eu temos feito isso? É uma reflexão. Nós precisamos pensar nisso. Por isso nós trouxemos essa palavra hoje aqui. Como será que nós pensamos nisso? Como que nós fazemos isso? Se muitas vezes o que nós enxergamos é que no nosso meio ainda existe uma concepção de que o domingo à noite, ou as reuniões que são feitas durante a semana, são apenas eventos. E se de repente aparece uma outra coisa mais importante para eu fazer, um trabalho que eu tinha que entregar, tinha uma semana para fazer, não fiz, mas bem ali na hora da reunião eu vou fazer. Uma compra que eu tinha que fazer no supermercado, eu não fiz, deixei de fazer, devido talvez a uma má administração no meu tempo, mas bem ali na hora da reunião eu decidi fazer. Uma festa, um evento de pessoas que às vezes eu não tenho nem relacionamento, mas que me convidam. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo aquela pessoa, e eu vou decidir naquele momento, ao invés de fazer ao contrário, dizer: olha, eu tenho um compromisso com o corpo de Cristo. Eu tenho o privilégio de estar ali. Eu tenho um compromisso com o corpo de Cristo, e ali é que eu vou estar. Infelizmente, eu não vou poder comparecer. Mas nós trocamos, às vezes, muitas coisas, não é verdade? E quando nós trocamos, isso fala muito de qual é a nossa prioridade. Eu estou tão cansado. Meus filhos doentes, eu doente, poxa vida, peguei um resfriado. Às vezes o resfriado é forte, né? Mas, meus irmãos, que bênção é constatar que o nosso Pai cuida de nós, ainda num resfriado. Eu posso estar ali com meus irmãos, onde aqueles irmãos vão me estimular ao amor, vão me instruir na palavra de Deus, vão orar por mim. É ali, é naquele meio que Deus preparou, é ali naquele lugar onde eu quero estar. Então, muitas vezes, nós mesmos que já há muito tempo trabalhamos aqui nesse local, às vezes nós também temos a tendência de pensar: poxa, eu já trabalho lá na cozinha, ajudo o pessoal tanto, né? Eu trabalho aqui na música, né? Eu estou lá todo dia, todo final de semana, eu estou lá mexendo no som, eu estou lá, de repente, limpando a igreja, né? Os eventos eu ajudo. Mas a pergunta é: será que é isso e apenas isso que Deus quer de nós? E a palavra de Deus é clara, dizendo para a gente: não.
Porque não são obras apenas. A vida de adoração a Deus, ela é vivida no corpo de Cristo. E nós somos chamados a considerar-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Como que eu faço isso? Como eu respondo a Deus que eu vou fazer isso? De repente dizendo, Senhor, é que eu abro a igreja todo domingo, então essa já é a minha parte, eu já estou fazendo a minha parte. Lá em Colossenses, capítulo 3, já terminando aqui essa parte, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como você tem feito aquilo que você tem feito? Você faz para você mesmo ou você faz para Deus? E essa pergunta é tão fácil de ser respondida. Basta eu olhar para o meu dia a dia. As coisas que eu tenho feito no meu dia a dia, eu faço para mim mesmo, para resolver os meus problemas e tantas complicações que às vezes eu mesmo me meto? Ou eu tenho feito realmente aquilo que Deus nos manda fazer? Como é que eu vou instruir uns aos outros, aconselhar mutuamente, aconselhar-nos uns aos outros em toda sabedoria, se eu não estou uns com os outros? Você já pensou nisso? Então, meus irmãos, que nós possamos deixar de lado prioridades incorretas, prioridades desse mundo, prioridades que atendem ao sistema desse mundo. Que a gente possa entender que aquilo que Deus quer que nós façamos, até mesmo dentro da igreja, não é fazer uma função ali dentro da igreja, está tudo certo, eu já faço a minha parte diante de Deus. Mas aquilo que Deus nos chamou a fazer, como Cristo mesmo colocou, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Como amaremos a Deus e ao próximo se nós não nos preocupamos com o nosso próximo? Se o nosso tempo está quase que em sua totalidade dirigido a nós mesmos. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós vamos orar e pedir a Deus: Senhor, nos dá um coração disponível. Que a adoração que nós entregamos a Ti seja realmente em espírito e em verdade. Assim como nós vamos cantar essa próxima música. Diz exatamente isso. Em espírito e em verdade te adoramos. Mas essa música de maneira nenhuma está querendo dizer que, Senhor, eu estou cantando para você em espírito e em verdade, por isso estou te adorando. A adoração a Deus é um estilo de vida. Ela é vivida de segunda a segunda-feira. Então, que você possa reavaliar o seu coração, meu irmão, minha irmã, para que Deus encontre realmente em você um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade, e que as nossas obras sejam aprovadas diante de Deus. Amém? Vamos orar então, se você puder curvar sua cabeça, e nós vamos seguir cantando ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor preparou, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor, com tamanho privilégio, Senhor, estarmos aqui com os nossos irmãos, Pai. Irmãos que são tão queridos, Senhor, pelos quais o Senhor se entregou, Senhor, naquela cruz, Pai, abrindo um novo e vivo caminho. Ó Senhor, que nós possamos andar por esse caminho, Pai. Ó Pai, livra de nós, Pai, assim como o autor de Hebreus, Pai, exorta, Senhor, nos livra da apostasia, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, não deixar de nos congregar, mas nós possamos nos estimular uns aos outros, Senhor. Que esse seja, Senhor,
uma prioridade para nós, Pai. E quando nós vemos, Senhor, às vezes irmãos desanimados, Senhor, irmãos que vivem doentes, Senhor, enfermos, Senhor, e muitas vezes o Senhor permite isso no nosso meio, Senhor, para que nós possamos entender o que nós devemos fazer diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, como nós nos metemos em problemas porque nós não seguimos aquilo que o Senhor nos manda, Pai. Mas por outro lado, Senhor, quão abençoado é o homem que teme ao Senhor, Pai. Quão feliz é o homem que teme ao Senhor, Pai. Na sua casa há alegria, Senhor, há fartura, Senhor, há sabedoria, Pai. Porque ali o Senhor está, Pai. Porque ali o Senhor é o centro, Pai. Que seja assim nas nossas casas, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos estimular uns aos outros, Senhor, ao amor e às boas obras, Pai. Que nós possamos amar uns aos outros assim como o Senhor nos amou, meu Pai. Oh, meu Pai, como é maravilhoso, Senhor, entender, Pai, ter o privilégio, Senhor, de entender a Tua palavra, Senhor. Que em nós, Pai, como Tua palavra diz em Colossenses, habite ricamente a Tua palavra, que é que transforma o nosso entendimento, Pai. Esse entendimento tantas vezes endurecido, Senhor, amoldado aos padrões desse mundo, Senhor, quando a Tua palavra nos diz claramente, não vos conformeis com este mundo, Senhor, mas renovai-vos, Senhor, no espírito do entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos ajuda, Senhor, nos corrige, Pai, nos traz para perto de Ti, Senhor, para que essa igreja seja uma igreja viva, Senhor, e que em nós, Pai, seja revelada a Tua vontade, Pai. Ó Pai, que nós possamos viver isso em nome de Jesus, e Te adorar em espírito e em verdade todos os dias das nossas vidas, Pai. Para a Tua glória, Pai, para que tudo que nós façamos, Pai, nós façamos em nome de Cristo Jesus, Pai. Tudo aquilo que nós façamos, nós possamos glorificar a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode colocar de pé. Nós vamos continuar cantando ao nosso Deus. Amém. Em espírito
de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pelo tão grande, maravilhoso Ele é nas nossas vidas. Amém. Próximo louvor, os irmãos podem estar trazendo à frente os dízimos e as ofertas. Em 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Faça isso agora. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
fez pra mim. Incomparáveis são as suas promessas para nós, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, pelo seu tão grande amor por nós. Obrigada, Deus, pelas suas promessas nas nossas vidas, ó Pai. Que a cada dia realmente possamos confiar em Ti, Senhor. Confiar de todo o nosso coração, Senhor. Que possamos a cada dia descansar em Ti, Senhor. Descansar nos Teus braços, Senhor. Porque são grandes as promessas que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor Jesus. Porque o Senhor tem o melhor para os Seus filhos, para os Seus servos, ó Pai. Que possamos realmente, ó Pai, a cada dia refletir o Seu amor. A cada dia possamos o adorar em espírito e em verdade, Senhor. Todos os dias das nossas vidas possamos refletir o Seu amor, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por tantas bênçãos derramadas por Ti sobre nós. E esta noite queremos juntos Te adorar, juntos Te exaltar e declarar santo, santo é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso. Obrigada, Deus, a cada dia que o Senhor tem feito por nós, Senhor. É isso que eu Te peço e Te agradeço, Deus, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. A igreja pode se sentar, amém? Irmãos, enquanto as crianças vão saindo para suas classes, nós vamos ter esse momento de oração. Vamos orar. E vamos nos lembrar daquilo que Deus tem feito por nós. Temos alguns pedidos de oração também. E nós vamos orar. E continuar orando. Por essa igreja. Né? Por todos nós. As coisas que nós temos falado, nós temos ouvido e temos aprendido, que nós possamos viver assim. A palavra de Deus diz, lá em 1 João 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, este também deve andar assim como ele andou. Que maravilha! Nós temos comentado em casa como é maravilhoso entregar a Deus todas as coisas e ver como Ele age, como Ele é fiel. Porque, irmãos, não existe nenhuma outra segurança a não ser em Deus, nosso Pai. Como nós cantamos aqui, Deus é firme em suas promessas. Firme em suas promessas. Eu comentava ainda de uma situação lá na visita que nós fizemos agora, esses 15 dias, de que às vezes as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm algumas, talvez possa dizer como mantras, né? Algumas coisas, algumas declarações que são feitas como, eu já entreguei tudo a Deus e Ele está cuidando de todas as coisas. Mas nós vemos na prática uma maneira tão assim óbvia como a pessoa não está em paz, como ela tem sido afetada fisicamente, emocionalmente, e aí você pergunta, que tipo de entrega foi essa a Deus? Porque a palavra de Deus nos diz que seja o homem mentiroso e não Deus, porque tem duas opções, ou Deus é mentiroso, ou o homem é mentiroso. E a questão é que esse tipo de entrega, muitas vezes, que nós entendemos que estamos fazendo, é simples, não é a entrega que Deus exige de nós. E nós precisamos avaliar a nossa vida. E tem sido tão bom quando eu vejo essas situações que nós temos passado como família, e nós podemos ver de duas formas. Ou nós nos encolhemos e nós assumimos uma forma de ou talvez como Deus, por que Deus tem feito isso comigo? Coitado de mim, como estou sofrendo? Ou eu decido realmente confiar em Deus, saber que Ele
é o provedor de todas as coisas, que Ele tem as saídas da morte. Então é muito interessante quando realmente Deus nos vai levando por esse processo de amadurecimento. E nós buscamos a Ele. Nós buscamos, como a palavra de Deus diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que nós, cada dia, possamos aprender isso. Para que nós não possamos viver uma vida de batalha contra nós mesmos. E é tão triste, e é tão pesado, e é tão cansado. E a palavra de Deus diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Encontrar descanso para as vossas almas, é isso. É receber a salvação que só existe no nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar pela saúde da Simone. Vamos orar pela cirurgia do sogro do pastor Fernando, o senhor Amauri. Nós vamos continuar orando pela saúde do irmão Lúcio. E vamos orar também pela gravidez da Bruna, esposa do Silas, que tem passado algumas complicações durante a gravidez. E orar para que no meio de todas essas coisas, Deus cumpra o seu propósito. Como é bom nós entendermos no meio das tribulações que Ele está conosco. Como nós temos que aprender de Deus. Queria também agradecer a Deus pela vida do Flavinho, né, do meu tio Flávio, que teve um breve retorno à UTI, mas já está em vias já de, estão falando agora de até dar alta para ele do hospital. O rim, que foi mais afetado no acidente, já recuperando as suas funções. Ele já sentado na cama já, querendo ir embora. Deus é maravilhoso. Quando a gente não estava viajando e quando me mostraram a foto da batida do carro dele, realmente você não disse que alguém sai dali vivo. Os policiais foram direto no IML procurar o corpo dele e da Mazé, mas não acharam nada lá. Eles estavam no hospital. Mas eu sabia, eu tinha certeza de que ainda que naquele momento Deus decidisse levar ele estava com o Senhor. Que segurança nós temos em Cristo, não é verdade? Sabendo que a nossa vida aqui é tão passageira, mas que nós estamos na mão daquele que é dono de todas as coisas, autor da vida. Que maravilha. Então nós vamos orar e vamos agradecer por isso também. Amém? Pai querido, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Teus filhos, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos vida, Pai. O Senhor nos chamou da morte para a vida, Pai. E o Senhor deseja que nós tenhamos vida abundante, Senhor. Uma vida plena, Senhor. Uma vida completa, Senhor. Que nós deixemos de ser crianças espirituais, Pai. Que nós caminhemos, Senhor, nesse caminho que o Senhor abriu, Pai. E à medida que o tempo passa, que nós nos tornemos maduros, Senhor. Saímos, Senhor, de bebês, logo somos crianças, adolescentes, jovens, adultos que reproduzem, Senhor. Que geram outros discípulos do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender, Pai, o privilégio que nós temos, Pai, ter acesso à Tua presença. Nós antes que estávamos mortos, nos nossos delitos, nas nossas transgressões, Senhor, pecamos contra Ti, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai, eu sei disso, Pai. O Senhor é constante, o Senhor é firme, Pai. O Senhor não muda, Pai. Quão maravilhoso, Senhor, é entregar todas as nossas dificuldades diante de Ti, Senhor. Sabendo que de cada uma delas o Senhor conhece e cuida de nós, Pai. O Senhor conhece os nossos pensamentos antes mesmo das palavras
saírem da nossa boca, o Senhor já sabe, Pai. O Senhor nos formou, Pai. E é esse Deus a quem nós adoramos, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, essa noite, pela saúde da nossa irmã Simone, Pai. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e que o Senhor mostre a ela, Pai, teu cuidado, Pai, teu Espírito Santo, esta noite esteja sobre ela, Pai, renovando a sua saúde, Pai, o seu corpo, que ela possa experimentar, Pai, cura física, mas que o Senhor também, Pai, traga a ela um entendimento completo, Pai, de que todas as coisas, Pai, estão diante de Ti, Pai. E nós somos chamados, Pai, para desempenhar um serviço, Pai, diante de Ti, Pai. Capacita, Pai, nossa irmã Simone, Pai. Capacita cada um de nós, Pai, para desempenhar esse serviço com excelência diante de Ti, Pai. E ainda quando nós falharmos, nós sabemos que nós temos perdão diante de Ti, Pai. Mas que nós vivamos, Senhor, essa vida constante diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te peço pela vida do Senhor Amauri, Pai, que vai passar por essa cirurgia. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, dirija a mão daqueles médicos, que o Senhor esteja, Pai, naquele momento ali, Pai, consolando o seu coração, Pai. Que ele saiba, Senhor, que o Senhor é o dono das nossas vidas, Pai. Que ele saiba, Pai, que a Ti é que nós devemos prestar contas, Senhor. Que o Senhor, no coração dele, Pai, coloque a certeza, Pai, de que não existe outra vida, Senhor, que vale a pena ser vivida, senão para cumprir o propósito, Senhor, para o qual o Senhor nos criou, glorificar o Teu nome, Pai. E que ele entenda, Pai, que na enfermidade ou na saúde, Pai, que o Senhor deseja o mesmo de nós, Pai. Pai, nós entregamos essa cirurgia em Tuas mãos, que o Senhor, Pai, faça a Tua vontade ali, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia também ali, Pai, naquela situação e operar grandemente naquele momento ali, Pai. Nós te pedimos, Senhor, pela vida do nosso irmão Lúcio, Pai, também, e a gravidez da Bruna, Pai. Pai, continua, Pai, trabalhando o coração dos nossos irmãos, Pai. Enquanto nós oramos aqui, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser ferramentas, Senhor, para estimular-nos uns aos outros, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entrar em contato, Senhor, ligar, Senhor, visitar, Senhor, os nossos irmãos, Pai. Que têm passado, Senhor, por momentos difíceis, Senhor, de enfermidade. Que nós possamos ser os primeiros, Senhor, interessados, Senhor, como pessoas maduras, Senhor. Que nós entendamos que a ordem é para nós, não apenas para pastores, mas todos nós somos chamados, Senhor, a viver essa vida de Cristo, amando ao Senhor, Pai, com todo o nosso coração, e amando aos nossos irmãos, Pai, amando ao nosso próximo, Pai. Ajuda, Pai, o Lúcio, Pai, dá a ele, Pai, visão completa, Pai, daquilo que o Senhor deseja fazer nele, Pai. Visão, Pai, de que a vida dele está em Tuas mãos, Pai. Que a confiança dele não esteja depositada na mão de médicos, Senhor, mas esteja depositada nas mãos do Senhor, que é todo poderoso, Senhor. Guarda, Pai, a vida e a mente do Lúcio, Pai. Que o Senhor renove a mente dele, Pai. Traga paz ao seu coração, Senhor. Que a gente possa ver ele aqui muitas e muitas vezes com a gente, Pai. Nosso irmão querido, Pai, que tem nos abençoado tanto, Senhor, tantas vezes, Senhor, preocupado conosco, Pai, que nós possamos fazer o mesmo, Pai. Eu sei que isso demanda tempo, demanda energia, Senhor, mas que nós possamos Te obedecer, Senhor. Nós possamos deixar de lado, Senhor, tantas coisas superficiais às vezes que nós nos envolvemos, Senhor, gastamos o nosso tempo, Senhor, em coisas que são tão irrelevantes, Pai.
Nos ensina, nos ajuda, Pai. Guarda, Senhor, a família do irmão Silas, da Bruna, Senhor. Que eles experimentem, Pai, o Teu cuidado durante essa gravidez, Pai. Oh, Pai, como é maravilhoso constatar, Pai, que o Senhor é quem nos dá todas as coisas, Pai. Tudo vem de Ti, Senhor. Aquilo que nós já recebemos de Ti, que nós possamos dar também, Senhor. Que nós possamos entregar diante de Ti, Pai. Ser bons mordomos do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos recursos. E que o Senhor se agrade de nós, Pai. Abençoa a vida do pastor Fernando essa noite, Pai. Que a palavra, Senhor, que será trazida à noite, Pai, essa noite, ela confronte o nosso coração, Pai. Confronte, Pai, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E que nós deixemos de lado as nossas opiniões, Pai. Que nós deixemos de lado aquilo que nós trazemos muitas vezes do passado, Pai, que são conceitos incorretos, Senhor. Formas de agir, Pai, que o Senhor não se agrada, Senhor. Formas de pensar egoístas, Pai, que o Senhor despreza. Mas que nós, com toda a humildade, Pai, possamos aprender de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dirigido a Tua igreja, Pai, aberto os nossos olhos, Pai. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe, Pai. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor. Amém. A palavra diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Temos um Deus que cuida de nós, que nos sustenta, nos fortalece, dirige e que guarda as nossas vidas. E louvado seja Deus por isso. Quero convidá-los, amados, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Esta série de mensagens, hoje nós vamos refletir aqui do verso 32 até o verso 45. Marcos capítulo 10, do verso 32 até o verso 45. Quero falar aqui nesta noite sobre a grandeza no reino de Deus. É o caminho da humildade. A palavra diz: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos
tem-no sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Jesus aqui faz uma declaração do propósito da sua vinda e do seu ministério. Ele já havia ali falado 2 vezes a respeito disto anteriormente. No entanto, cada vez que ele vai falar sobre esse assunto, ele acrescenta ali detalhes de como será o fim de sua vida aqui na terra, cumprindo então com a vontade de Deus, e também fala sobre a sua vitória, quando ele menciona ali a ressurreição. O evangelista Marcos aqui está descrevendo a viagem da Pérea, passando ali pela cidade de Jericó até chegar Jerusalém. Eu coloquei aqui um mapinha, só para os irmãos terem uma ideia de como estava sendo. Lembre-se que Jesus saiu da Galiléia, está descendo ali pela chamada região da Pérea, depois ele passa por Jericó até chegar ali então em Jerusalém. E pelo fato, irmãos, da cidade de Jerusalém estar ali situada num terreno mais alto, então de onde quer que venha ali, qualquer pessoa que para lá se dirija, ele sempre vai estar subindo para Jerusalém. Eu tentei colocar aqui uma foto, ela está um pouco desfocada, mas é exatamente essa. Jerusalém fica como se estivesse num monte, então todas as vezes que alguém se dirige, ele está subindo, literalmente subindo para Jerusalém. Os salmos, inclusive, conhecidos ali como cânticos de degraus ou de romagem, dão a ideia justamente de alguém que sobe para a cidade santa. Por exemplo, aqui no Salmo de número 122, salmo conhecido, pelo menos o verso 1, mas aqui no versículo 3 e 4, ele diz aqui, olha, Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, Jerusalém, irmãos, era o local aonde também ficava ali o templo de Deus. E quando os peregrinos ali, por ocasião, principalmente das grandes festas, eles faziam ali as suas caminhadas em direção à cidade, eles iam ali justamente para adorar e trazer então a sua oferta e os seus sacrifícios. Mas Jesus, irmãos, está subindo aqui para Jerusalém, mas não para trazer ofertas e nem oferecer o sacrifício, porque ele mesmo era a própria oferta. E a sua vida seria sacrificada como oferta pelos pecados do mundo, porque a palavra de Deus diz, ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto as pessoas se dirigiam à cidade santa para oferecer as ofertas, para oferecer os seus sacrifícios, Jesus também estava subindo para Jerusalém, mas não para oferecer ofertas e nem sacrifícios, porque ele era a oferta. Ele era o próprio sacrifício, porque ele é o próprio Cordeiro de Deus. E neste momento, então, Jesus e seus discípulos estão aqui entrando na cena final do seu ministério terreno. Jesus se dirigia ali de maneira definitiva e irrevogável para Jerusalém e, consequentemente, para a morte na cruz. Irmãos, Jesus sobe a Jerusalém corajosamente, enquanto os discípulos ali estavam cheios de temor. Quando nós lemos aqui no versículo 32, diz aqui, olha, estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam,
tomados de apreensões, justamente pelo fato dele estar falando ali sobre os acontecimentos que iria ter ali com relação à pessoa dele. Então nós vemos que Jesus sobe ali para Jerusalém, e ele sobe então para dar a sua vida. Enquanto, irmãos, os discípulos, na verdade, aqui, mais uma vez, eles revelam as suas intenções egoístas e orgulhosas. Jesus sobe ali para servir, mas os discípulos estavam em busca de grandeza. Jesus, ele se humilha, enquanto os discípulos procuram se exaltar. Marcos aqui nos dá o detalhe desse espanto dos discípulos por causa dessa firme determinação que eles viram em Jesus para ir ao seu destino. Como nós acabamos de ler aqui, Jesus ia adiante deles. Jesus estava ali determinado a ir a Jerusalém. E os discípulos estavam então atemorizados por conta disso. Jesus caminha ali em passos firmes. Ele se mantém à frente dos discípulos, sabendo que está indo para a morte. E os discípulos ficam ali impressionados com a resolução de Jesus e ficam aterrorizados do que iria acontecer com ele em Jerusalém. Amados irmãos e irmãs, a coisa agora está ficando mais séria. A coisa agora realmente está ficando muito mais séria. E essa consternação e alarme, então, dos discípulos, nós podemos dizer que era compreensível, já que essa viagem para Jerusalém, na companhia de Jesus, estava se tornando algo muito arriscado. Jesus, por várias vezes ali, foi confrontado pelos religiosos, pelos fariseus e pelos escribas. E por várias vezes nós vimos que eles estavam ali tramando a morte de Jesus. Então, quem estava caminhando com Jesus também corria o risco de ser levado à morte. Jesus estava ali determinado a ir a Jerusalém, justamente para cumprir aquilo que o Antigo Testamento predisse a respeito da sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. O evangelista Lucas, ele dá uma grande ênfase aqui no capítulo 9, verso 51, quando diz aqui, olha, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Os discípulos ficaram espantados ao olhar para Jesus e ver nele aquela plena convicção de que ele não iria desistir. Ele iria firmemente cumprir com o propósito para o qual Deus o enviou. Jesus tinha ali conhecimento dos acontecimentos que envolveriam a sua morte. Os fatos aqui, por ele narrado, descrevem em detalhes, irmãos, como seria ali cada passo, assim como já fora inclusive predito pelos profetas. Ele estava ali subindo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Agora, o que eles não entenderam, os discípulos não entendiam ainda totalmente, foi a de que Jesus seria o Cordeiro da Páscoa. Jesus seria o sacrifício final e aceitável que por si só já iria ali satisfazer a Deus e levar então ao fim todo o sistema de sacrifício simbólico. Quando nós lemos aqui na carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11, ele vai dizer aqui, olha, quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E aqui no capítulo 10, no verso 1, diz aqui: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? E aí aqui no versículo 10, ele diz o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, estava descendo para cumprir com o propósito para o qual Deus o havia enviado. E como eu disse, Jesus descreve em detalhes o que iria acontecer com ele. Porque no seu relato, Jesus descreve aqui a deslealdade com que ele seria traído. Porque aqui no versículo de número 33, ele diz aqui, ó: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Jesus já está falando da sua traição. Ele está dizendo: eu serei traído, porque alguém há de me entregar. Então Jesus fala da sua lealdade, porque um dos seus discípulos, que fazia parte dos 12, o entregaria aos líderes religiosos por míseras 30 moedas de pratas. Jesus também fala da trama para tirar-lhe a vida, quando ele continua dizendo aqui: será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Então nós vemos que os líderes religiosos, por inveja e por orgulho, eles iriam ali subornar testemunhas para incitar o povo contra Jesus. E ele continua dizendo: condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Então Jesus seria ali injustamente julgado e entregue então aos gentios. Porque, irmãos, os romanos não permitiam que os judeus executassem a pena de morte. Eles poderiam condenar alguém à morte, mas eles não poderiam executar. Então eles teriam que recorrer a Roma, pedindo a autorização para que houvesse então a execução. Então eles condenam Jesus à morte e o levam então a Pilatos para que possa ser executado. Mas o texto não para aí. Jesus diz que ele iria sofrer nas mãos dos gentios, porque ele diz aqui que hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Jesus seria surrado, irmãos. Jesus seria espancado, ferido e traspassado. Judeus e romanos se uniram para matarem Jesus, condenando a morte de cruz.
Se você pega ali o texto de Isaías, você vê essa descrição muito bem clara do que realmente aconteceu com Cristo Jesus. Mas ele também fala do seu triunfo final, porque ele diz que vai, depois de 3 dias, ressuscitar. Jesus pré-anunciou não apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição. Porque no seu plano eterno, ele iria passar pelo vale da sombra da morte, mas a morte não poderia detê-lo. Jesus traz aqui uma descrição muito clara e muito vívida do que iria acontecer com ele. Talvez seja por isso que os discípulos estavam tão temerosos assim, porque a cada vez que Jesus vai ali se aproximando da cidade de Jerusalém para cumprir com o seu destino, ele dá detalhes do que realmente vai acontecer com ele. Mas o que nós vamos aprender aqui é justamente que esse caminho da grandeza no reino de Deus é um caminho de humildade. Pela 3ª vez, Jesus está aqui instruindo os seus discípulos a respeito da sua morte vindoura. Irmãos, nós poderíamos pensar que a essa altura, eles já deveriam ter entendido que a vida no reino de Deus é uma vida de humildade, é uma vida de sacrifícios. Não é a primeira vez que Jesus está ensinando isso para eles. E eles ainda não compreendiam. Eles ainda tinham aquela mentalidade que eu já falei aqui em outras mensagens, aquela mentalidade judaica de um Messias que iria sentar no trono, iria de novo governar ali a Israel, levar o povo de Israel a se tornar a grande nação de Deus, dominando todas as outras nações. Essa era a mentalidade que eles tinham. Mas depois de tanto andar com Jesus, eles ainda não haviam compreendido. Irmãos, nós temos visto aqui que eles já estavam ali, provavelmente, 2 anos e meio andando com Jesus, completando-se quase os seus 3 anos. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é Tiago e João. E possivelmente a mãe dele, como nos diz ali o Evangelho de Mateus, pedindo lugares de honra a Jesus. Pelo visto, eles ainda não tinham aprendido a lição de que a cruz precede a coroa. Eles ainda não haviam aprendido a lição de que o sofrimento vem antes da glória. E assim como na 2ª vez que Jesus falou ali sobre a sua morte e ressurreição, a predição de Cristo aqui fez da sua humilhação voluntária para o benefício dos pecadores, ela é seguida imediatamente por um relato do desejo dos discípulos por exaltação. Na primeira vez que Jesus fala ali sobre a questão da sua morte, o propósito de sua vinda e ministério, Pedro o repreende dizendo que isso jamais deveria acontecer. Na 2ª vez que Jesus fala novamente sobre o propósito de sua vinda e ministério, no meio do caminho, enquanto eles estavam andando, o texto diz claramente que eles estavam ali discutindo entre si quem é que seria o maior no reino. Tanto é que Jesus, depois, ao chegar ali na casa, pergunta sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. E Jesus, já sabendo, ele pega ali uma criança e traz ali uma lição de humildade. E agora, pela 3ª vez, logo depois de Jesus novamente falar sobre o propósito da sua vinda e ministério, o que é que acontece? 2 discípulos estão ali mais interessados em assentar-se, um à direita e o outro à esquerda do trono, para governar junto com Jesus. Irmãos, eles falharam por não guardar no coração a lição que o seu mestre estava lhes ensinando. A mesma lição que depois de alguns anos,
o apóstolo Paulo vai expressar ali na sua carta aos Filipenses. Quando ele escreve aqui a carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, o primeiro e o pior pecado que está arraigado no coração humano é o orgulho. Esse é o primeiro pecado. Provérbios, capítulo 29, no verso 23, diz ali: a soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O primeiro e o pior pecado é o orgulho. Mas, por outro lado, a humildade é uma virtude que Deus honra e Deus abençoa. Aqui, em Tiago, capítulo 4, no versículo 6, diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, esse mesmo texto, ele foi tirado do Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 3, verso 34. E o apóstolo Pedro também vai citar esse mesmo texto. Por 3 vezes, irmãos, a Bíblia deixa muito claro: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todas as vezes que a Bíblia repete alguma coisa, é porque ela quer dar uma ênfase em cima daquilo ali. Ela quer nos dizer: preste atenção nisso. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça àqueles que são humildes. Humildade é a virtude de homens e mulheres piedosos. E o orgulho é o pecado da humanidade que define a fonte de todos os outros pecados. Todas as tentações, irmãos, são baseadas em autogratificação, que é uma expressão de orgulho e amor próprio. Os discípulos, apesar de terem sido chamados, apesar deles estarem andando com Jesus, eles ainda lutavam contra o orgulho. Eles ainda carregavam o orgulho no coração. Apesar de Jesus levá-los ali a uma compreensão privilegiada da verdade espiritual. Lembre-se que esses 12, principalmente, que estavam andando com Jesus, eles recebiam um ensino particular de Jesus. Enquanto Jesus ensinava as multidões, para esses 12, ele os trazia à parte. Conforme, inclusive, nos diz aqui, olha só, estavam de caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos seus discípulos, esses se admiravam, seguiam tomados de apreensões, e Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes o que haveria de acontecer. Muitas pessoas estavam seguindo a Jesus. Havia mais discípulos com Jesus. Mas esses 12 tinham o privilégio de estar aprendendo aos pés de Jesus. Mas ainda assim, eles não entendiam. Eles não compreenderam. O que nós vemos aqui, irmãos, é justamente o fato de que, apesar dessa compreensão privilegiada da verdade espiritual que Jesus queria lhes dar, isso não resultou em humildade. Muito pelo contrário, revelou o orgulho de seus corações. E este incidente, a lição que Jesus vai ensinar aos 12, revela para nós 2 caminhos diferentes para a grandeza. O primeiro é a autopromoção.
O segundo é a autonegação. Um desses caminhos é piedoso, o outro é pecador. Um desses caminhos caracteriza o reino de Deus, mas o outro, o reino do mundo. O primeiro caminho que nós vemos aqui é justamente a busca pela autopromoção, o desejo de poder e de posição. Porque logo depois de Jesus falar aqui sobre o que iria acontecer com ele ao chegar em Jerusalém, o texto nos diz aqui a partir do verso 35, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E aí Jesus diz, ora, o que é que vocês estão querendo? Nós queremos nos assentar, um à sua direita e outro à sua esquerda. Irmãos, Tiago e João, eles queriam transformar a jornada messiânica de Jesus a Jerusalém em uma marcha para a glória. Uma glória em que eles iriam ali assentar-se, um de cada lado de Jesus e reinar com ele. Eles haviam compreendido mal a natureza do reino de Cristo. Eles haviam ali interpretado segundo os padrões humanos. E eles nutriam ali pensamentos triunfalistas acerca do reino de Deus. O que eles pediram era algo como se fosse ali a emissão de um cheque em branco para que eles pudessem preencher como desejassem, como quisessem. Eles pedem sem discernimento e pelo motivo errado. E a palavra de Deus, irmãos, nos diz que muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. Talvez essa ambição tivesse crescido, porque em mais de uma oportunidade Jesus tinha incluído esses dois aqui no seu círculo mais íntimo, os três escolhidos, Pedro, Tiago e João. Lembre-se, foram esses três que subiram ao monte da transfiguração. Talvez eles olhassem assim e pensassem, nós somos os favoritos de Jesus. Ele sempre nos quer ali perto, em situações assim, que realmente Ele quer dar para aqueles que são mais chegados. Se nós somos tão próximos assim dEle, então vamos pedir algo para Ele. Talvez fosse essa a motivação da ambição deles. Ou talvez, irmãos, pelo fato de eles terem ali um certo parentesco com Jesus, porque a mãe deles era provavelmente irmã de Maria, mãe de Jesus. Então eles eram primos de Jesus. Talvez assim, Jesus é o nosso parente. Vamos chegar lá, vamos pedir lá uma coisinha que Ele vai nos dar. Não sabemos realmente as motivações, o que sabemos é que elas eram egoístas e orgulhosas. Isso nós sabemos. E esse pedido chocantemente orgulhoso mostrou que por todo o tempo que eles tinham andado com Jesus, os dois não tinham aprendido sobre humildade. Mesmo depois deles observarem Jesus, o modelo perfeito de humildade diante de Deus. E é interessante que Jesus aqui, usando símbolos poéticos do cálice do batismo, tirados inclusive do Antigo Testamento, para representar ali o sofrimento e a aflição, Jesus então procura revelar-lhes que o que separa da glória e se interpõe entre eles e a realização dos seus desejos. Jesus então faz ali uma pergunta para começar a trazer as ideias equivocadas que eles tinham em relação ao reino de Deus. Porque Jesus vai dizer aqui, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber do cálice que eu bebo? Irmãos, a ideia do cálice aqui
é o cálice aonde estaria sendo derramado a ira de Deus, ou seja, sobre Jesus. É como se Jesus dissesse assim: será que vocês realmente compreendem o que vocês estão me pedindo? De receber a ira de Deus sobre a vida de vocês? Jesus corrige a noção errada deles, ensinando que o reino de Deus não era de caráter político, mas sim espiritual. Quando Jesus estava ali diante de Pilatos, ele disse, respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, e eles foram lá para prender Jesus, e Pedro então saca ali da espada e corta a orelha ali daquele servo que fazia parte ali daquela cúpula. Jesus disse: olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele poderia mandar miríades de anjos aqui para me defender. Mas o meu reino não é daqui. Esse cálice, como eu disse, aponta preferencialmente para a ação de Cristo em oferecer a sua vida como sacrifício. E o batismo, irmãos, indica a sua obediência passiva à vontade do Pai. Jesus experimentou ambos como duas experiências inseparáveis. Ele foi esmagado pela agonia e mergulhado num fluxo tremendo de sofrimento. A glória não é ainda o próximo passo no plano de Deus, como Tiago e João sugerem aqui no seu pedido. É certo, irmãos, que em tempos posteriores, esses dois discípulos vivenciariam a semelhança da experiência de seu mestre às suas mortes. O próprio Tiago mesmo teve a sua cabeça decepada por Herodes. João foi exilado numa ilha. Foi o único que morreu de morte natural. Jesus deixa bem claro que é o Senhor também quem determina o destino de cada um segundo os seus propósitos. Quando diz para eles aqui: quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então Jesus mostra para eles, é Deus quem determina o destino de cada um, segundo o propósito que Ele tem estabelecido. Jesus jamais usurpou o lugar de seu Pai. Toda a sua vida foi um longo ato de submissão à vontade de Deus, porque Ele sabia, irmãos, em última instância, que a vontade de Deus é suprema. Ele mesmo disse isso, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, diante de tal pedido, nós percebemos aqui também que os outros discípulos ficaram ali indignados com Tiago e João. É como se eles pensassem assim: quem eles estão pensando que são agora? Só porque são os queridinhos de Jesus? Mas na verdade, irmãos, isso mostra que os outros 10 tinham o mesmo espírito desses dois. Eram tão orgulhosos quanto eles. Porque quando alguém se irrita com os defeitos alheios, é sinal de que tem os mesmos defeitos. Mas por não querer vê-los, ou que os outros os acusem disso, ele prefere fazer o quê? Colocar o defeito no outro. Essa competitividade egoísta dos 12 sobreviveu até o fim, irmãos. Isso não parou aqui não. Sabe por quê?
Porque lá, quando Jesus estava ceando com eles a última ceia, sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar aqui para vocês. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 24. Diz aqui: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Irmãos, até no momento da última refeição com Jesus, qual era o assunto que estava entre eles? Quem de nós aqui vai ser o maior? Jesus usa essa situação embaraçosa para mais uma vez ensinar os seus discípulos a importância da humildade no serviço e a submissão à vontade de Deus. Irmãos, o mundo tem sido sempre cheio de pessoas ambiciosas, autoconfiantes, competitivas. Não há limites para a ambição de um coração orgulhoso. São muitos os que querem alcançar as alturas do poder, impulsionados ali pelos seus corações orgulhosos, eles buscam o poder à custa de outros. E Jesus então ensina que se quisermos ser grandes, é preciso ser pequeno. Se queremos ser exaltados, devemos ser humilhados. Se queremos governar, devemos servir. Essa é a ética de Jesus. Por isso que Jesus começa aqui dizendo para eles, olha só, Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Eles deveriam ter andado mais tempo com João Batista do que com Jesus, porque talvez assim eles tivessem aprendido alguma coisa. Sabe por quê? Porque João Batista, quando foi questionado se ele era o Messias, ele diz: eu não sou o Messias. Na verdade, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele, ou seja, de ser escravo dele. E uma certa feita ele vai dizer assim: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Esses discípulos deveriam ter andado mais tempo com o João Batista, porque talvez assim eles tivessem aprendido com o João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. As marcas externas de preeminência, tais como títulos e ofícios concedidos pelos homens, são de nenhum valor para Cristo e para o reino de Deus. O caráter, irmãos, e a conduta são os padrões supremos pelos quais Deus nos julga. Deus não me julga pelo fato de que você tem a função de pastor, então você tem uma posição elevada. Deus me julga pelo caráter. Na sua função de pastor, qual é o caráter que você tem? Qual é a conduta? Na posição que Deus te colocou, qual é o caráter que você tem? Qual é a sua conduta? Para Deus não é o ofício que faz o homem, mas sim o homem que, através da sua vida consagrada, é chamado a exaltar o seu ofício. Esse é o caminho da autopromoção. E Jesus ensina claramente. No reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é ao contrário. Você quer ser promovido? Então sirva. Seja servo. Seja escravo. Não se coloque acima dos outros. Porque isso é o que o mundo faz. O segundo caminho que Jesus nos mostra aqui é uma vida de abnegação, onde nós somos chamados para servir.
Prosseguindo com a lição, Jesus compara o caminho de autopromoção mundana para a grandeza com a verdadeira grandeza no reino de Deus. É interessante, irmãos, que o caminho para a grandeza no reino encontra-se na humilde abnegação, seguindo então o exemplo de Jesus em ser aqui um servo e escravo de todos. Em muitos ambientes, irmãos, a grandeza do homem é julgada pela quantidade de serviço que ele recebe, mas no reino de Deus, a grandeza do homem é julgada e é medida pela quantidade de serviço que ele presta. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, aquele ali recebeu muitas tarefas, então deve ser alguém importante. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, Deus olha, aquele ali realmente presta serviço. Aquele ali realmente está fazendo o que precisa ser feito. Esse sim é importante. Irmãos e irmãs, a grandeza da pessoa é proporcional à sua disposição em derramar a sua energia e talento em atos de generosidade e bondade para com os outros. Jesus diz aqui aos seus discípulos por que ele tinha vindo e por que ele estava indo resolutamente para Jerusalém. Em termos mais simples possíveis, irmãos, ele diz que veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele fala, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No reino de Deus, a pirâmide é invertida. A grandeza, ela é medida pelo serviço, não pela dominação. Ser grande é ser servo. Ser grande é estar a serviço dos outros, ao invés de ser servido pelos outros. E entre os discípulos, um novo tipo de relacionamento tem que prevalecer. Ou seja, os discípulos devem ser servos. A palavra para servo é diácono. O diácono é aquele que está para servir. Mas eles também devem ser escravos uns dos outros, servos uns dos outros e escravos de todos. O próprio apóstolo Paulo, todas as vezes, na maioria das cartas em que ele escreve, ele já coloca ali dizendo, Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo, escravo de Cristo Jesus. Em apenas uma carta ele se refere como apóstolo. Nas outras ele sempre se refere como um servo, como um escravo. Inclusive, quando ele escreve ali a sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19, ele diz aqui, olha, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O fato singular, irmãos, concernente aqui a Jesus, é que, sem exceção alguma, ele praticava o que ele pregava. Ele mesmo é a encarnação do seu próprio ensino e da sua ética. Jesus deu sua vida como um sacrifício pelos pecadores, pagando integralmente o preço do pecado diante de Deus.
E essa morte de Cristo foi capaz então de aplacar a ira de Deus e cumprir ali com as demandas da justiça para aqueles que são considerados eleitos ou redimidos. Irmãos, guarde isso. Durante a sua vida na terra, Jesus serviu as pessoas e com a sua morte na cruz, ele deu a essas pessoas uma vida para servir. Durante a vida na terra, Jesus serviu as pessoas e ao morrer na cruz, ele deu a essas pessoas uma vida para servir. A verdadeira grandeza está ligada à humildade, à renúncia e ao serviço dedicado. E um cristão que deseja ser considerado grande e importante no reino de Deus é aquele que está disposto a servir em situações desafiadoras, mesmo que isso implique desconforto, necessidade, falta de apreço e até perseguição. Mas ele está ali para servir. Essa pessoa compreende a brevidade da vida e o presente que ele recebeu para a eternidade. É por isso, irmãos, que está disposta a se esgotar em serviço sacrificial, porque ela entende que ela recebeu muito e merece pouco. Irmãos, nós recebemos em Cristo Jesus a eternidade com Deus. Na nossa mente limitada hoje, nós não temos como compreender o que é isso. Mas uma coisa é certa, irmãos. Você recebeu muito sem merecer. Então a única resposta que nós podemos dar a Deus é: eu quero servi-lo com a minha vida, seja como for. Alguém que se dedica realmente a uma vida de excelência, sem querer passar por cima dos outros, sem se tornar orgulhoso, que sabe lidar ali com as críticas sem amargura, que suporta ser mal interpretado sem se colocar na defensiva, que enfrenta o sofrimento sem se entregar à autopiedade. Jesus nos lembra, irmãos, que o caminho para a grandeza no reino de Deus é o caminho da humildade, do serviço. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, colocando os interesses dos outros antes dos nossos e buscando servir e ajudar aqueles ao nosso redor. Porque a grandeza não é medida pela dominação e muito menos pela posição que você ocupa. A grandeza, ela é medida pelo serviço que você presta. Então, que nós possamos imitar a vida de Jesus, vivendo de maneira abnegada, entrega absoluta a Deus e de amor ao próximo. Que nós possamos ser como Jesus. Não sejamos como os discípulos e nem como Tiago e João. Não almejamos cargos, almejamos servir. Se Deus te deu uma função, por mais alta que ela seja, agradeça a Ele por isso. Mas saiba que Deus te colocou ali com um único propósito: glorificar o nome dEle, servindo as pessoas. Que nós possamos realmente fazer isso em nossas vidas, como igreja de Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Pai amado, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e Te agradecemos por este tempo que nós temos aqui, ó Deus. Tempo precioso que nós passamos juntos, como igreja, como família, como corpo de Cristo. Juntos, louvando e exaltando o Teu santo e bendito nome. Juntos, ó Deus, nos colocando diante da Tua presença, reconhecendo as nossas limitações e fraquezas, e pedindo que o Senhor, ó Deus, na Tua graça e misericórdia, possa intervir na vida daqueles que necessitam, ó Pai, de um cuidado especial do Senhor. E juntos, ó Deus, para poder, ó Deus, ouvir a Tua palavra, que vem de encontro ao nosso coração,
que penetra, ó Deus, no mais fundo da nossa alma, porque ela é viva, porque ela é eficaz, e ela sabe discernir as verdadeiras intenções que há, ó Pai, em nossos corações. Ó Deus, que realmente, ó Pai, nós tenhamos um coração humilde, assim como o de Jesus, que deixou um trono de glória, se fez homem, ele se humilhou, e como diz a tua palavra, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quantas vezes nós queremos, ó Pai, nos colocar acima dos outros, seja pelo conhecimento que temos, pelas habilidades, ou até pela posição que nós ocupamos. Mas nada disso tem valor, se não for usado, ó Deus, para realmente engrandecer ao Senhor, ó Pai. O Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é quem nos capacita, mas com um propósito único, ó Deus, de exaltar o Teu nome, servindo, sendo escravo, assim como Jesus, Ele se humilhou, Ele se colocou ali, ó Pai, numa posição abaixo de todos, mesmo sendo maior do que todos. Que realmente, ó Deus, possamos seguir o exemplo de Jesus, de uma vida abnegada, de rendição completa à vontade do Senhor, servindo a Tua igreja, servindo as pessoas que o Senhor coloca em nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero só passar aqui alguns avisos. Lembrando que no próximo domingo é o nosso culto de missões. Estava marcado na nossa agenda para o dia 30, mas nós alteramos para o dia 16. Então, no próximo domingo, nós teremos o pastor Guto, que vai estar vindo do Rio de Janeiro, para nos abençoar aí com a palavra de Deus. Tá? Estejam orando aí pelo culto, estejam orando pela viagem do pastor, que Deus possa trazê-lo em segurança, para que à noite ele possa estar aqui conosco, participando, celebrando e nos abençoando com a mensagem. E também lembrando, irmãos, que dentro do nosso calendário, os irmãos sabem que ali a gente tem um mural e tem um calendário ali de cada 2 meses que a gente coloca com os eventos que foram programados, para que você também possa se ajustar aí na sua agenda e participar também dos eventos que nós temos feito aqui. Então nós teremos vigília de oração. No ano passado nós fizemos essa vigília de oração aqui na igreja, começando aí às 21 horas e indo ali até possivelmente até às 24. Talvez um pouco mais cedo termine, mas a gente já coloca dentro desse horário. Então separe esse tempo, irmãos. É um tempo que a gente vai estar junto aqui para louvarmos em alguns momentos, ouvirmos a palavra, compartilharmos testemunhos. São 6 meses que já se passaram do ano. Eu tenho certeza que você tem bênção para contar. Então também esse momento de você compartilhar nessa vigília as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. E orarmos também, intercedermos uns pela vida dos outros. Então marca aí na sua agenda, dia 21, uma sexta-feira, nós estarmos aqui tendo a nossa vigília de oração. E lembrando também sempre dos nossos grupos de discipulado e crescimento que tem acontecido durante a semana. Nós temos trabalhado assuntos aí relevantes para o nosso caminhar com Deus e entendendo realmente o que é ser um discípulo de Jesus. E a gente entrou agora no assunto, irmãos, que nós estamos trabalhando sobre a questão de feridas, a cura e o perdão, as mágoas que nós muitas vezes recebemos ou causamos sobre a vida de outras pessoas e como Deus nos ensina a lidar com isso. Então não deixe de participar dos nossos encontros de discipulado e crescimento que acontecem aí nos lares. Depois, se quiser mais informações, é só falar comigo, com o presbítero Rafael, ou então com o irmão Pedro, que somos aí responsáveis na direção desses grupos de discipulado. E lembrando também que logo após o culto, irmãos, nós temos caldinho, tá? Então, cada semana uma irmã tem nos abençoado aí com os seus dotes culinários,
trazendo um caldinho para que você possa ir para casa, então, já aí com a barriga um pouquinho forrada. Eu só falei a semana passada que precisa aumentar a panela, irmãos, porque senão eu vou fazer propaganda enganosa aqui. Eu falo que tem lá um caldinho, daqui a pouco o pessoal vai lá querendo repetir o negócio e não consegue repetir porque já foi tudo, né? Então, de repente, a gente vai ter que até aumentar essa panela aí para que a gente possa desfrutar melhor desse tempo. Mas não vá embora sem participar com a gente desse tempo que a gente ali para tomar um caldinho junto, tá bom? É um tempo também que a gente tem aí para estar em comunhão e compartilhando coisas diante de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Quero agradecer aqueles que estiveram aí nos visitando nesta noite. Muito obrigado pela presença. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês são sempre bem-vindos aqui em nosso meio. Vamos orar? Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, te bendizemos e agradecemos, ó Pai, por este culto, este tempo que nós passamos aqui, ó Deus, neste local, onde nos reunimos para Te exaltar e glorificar o Teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo, ó Pai, guiados e direcionados pelo Teu Espírito Santo, com sabedoria, com discernimento, ó Pai, em todas as decisões que nós iremos tomar, ó Deus, em todas as circunstâncias boas ou até mesmo as ruins, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Não vá embora sem tomar um caldinho com a gente, tá bom?